Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos novamente aqui reunidos para o nosso Pastoreando e hoje nós temos a alegria de acolher aqui no nosso meio o Padre Márcio, que está aqui conosco. Eu peço para ele se apresentar para nós. Eu sou o Padre Márcio, sou o pároco da paróquia Santa Luzia e Santo Expedito, Forania São Bernardo Centro. Que alegria ter o senhor aqui com a gente hoje, né, para a gente poder conversar hoje. O nosso tema hoje, meus irmãos, é o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação. Então nós estamos numa caminhadinha aí, né, fazendo um pouco, em alguns encontros nossos, a gente falou já de alguns sacramentos, vamos falar de outros, e estamos aí hoje para falar desse sacramento da maturidade cristã, mas esse sacramento não pode ser compreendido isoladamente, né, ele tem que ser compreendido dentro do conjunto do que a gente chama de iniciação à vida cristã. Seria isso, né, Padre Márcio? Isso. Na verdade, os sacramentos, eles acompanham o currículo vitae de uma pessoa, né, a carreira da vida. Então, cada sacramento estará aí muito ligado a determinadas etapas da vida do ser humano, né? O batismo ao nascimento, depois nós vamos ter o sacramento da primeira Eucaristia, que é concedido à criança na fase que está chegando na adolescência, e depois a gente tem o sacramento da crisma, que estará aí na entrada da maturidade, né? Na juventude. Então, esses sacramentos vão acompanhar a vida da pessoa na comunidade, seu crescimento espiritual, mas também a sua integração na comunidade, né? Para que a pessoa se sinta participante da comunidade. E esse sacramento, pelo fato dele vir de um processo catequético, vai garantir aí ao nosso jovem, na entrada da fase adulta, uma certa estrutura, né? Bíblica, catequética, para a evangelização. Ninguém pode sair assim para anunciar sem ter aí uma fundamentação, uma preparação para isso, né? Então o sacramento da crisma vai garantir que ele passou por esse processo catequético, que ele está preparado para anunciar, até mesmo quando for interpelado por alguém que pergunte sobre a sua fé, ele vai saber dizer, né? Então esse sacramento é muito importante porque ele confirma não só o sacramento do batismo, como também ele é, por assim dizer, uma garantia de que aquela pessoa fez esse caminhar e que agora ele está preparado para a missão, para anunciar. É como que ele entra na fase adulta da fé, por assim dizer, né? Isso. É interessante, mas só o jovem que pode receber esse sacramento? Não, o adulto pode receber, porque, embora eu tenha dito que acompanha a carreira da vida, né? Mas nós vamos perceber que tiveram aí adultos que na fase da infância não foram batizados logo nos primeiros meses ou no primeiro ano, né? Então foi batizado ou procurou o sacramento do batismo, procurou a igreja já quando era adulto. Então, nesse caso, vai se fazer também todo o processo catequético com ele para ele receber esse sacramento, né? Mas é preciso que antes seja batizado e depois confirmado com o sacramento da crisma, né? É interessante hoje, quando a gente observa esse processo catequético, a gente nota hoje que tem um crescimento muito grande de adultos que buscam a catequese, né? Catequese com adultos, como hoje se diz aí dentro dos processos catequéticos, né? Ela tem crescido muito. Então, assim, muitos adultos querem confirmar mais a sua fé, querem fazer um processo, às vezes algum sacramento ficou para trás e eles buscam isso, né? Tem crescido muito. Não sei se na paróquia do senhor também tem notado isso, né? Sim, tenho percebido isso. De forma geral, nós vemos aí uma certa mudança, né, na religiosidade das nossas famílias. Então, o que aconteceu é que, às vezes, os pais deixaram um pouquinho mais livre, aí aquele menino não quis ir para a catequese, não quis ir. Aí, quando chega na fase adulta, aí ele diz, poxa vida, eu não fiz a primeira Eucaristia, fui apenas batizado, ou até mesmo não fui batizado, os meus pais não se importaram com isso, deixassem que eu escolhesse depois, e então agora eu quero, eu mesmo vou buscar, né? E até se nós observarmos muito, até nossos seminaristas, nós padres, passamos por uma fase assim de quando chegar da adolescência, a gente ficou um pouquinho assim cansado da insistência de nossos pais, que às vezes por inocência, né, queria nos obrigar a ir à igreja, ao invés de nos convidar, né, ao invés do convite, a obrigação.
E isso numa idade como essa é um pouquinho difícil, porque o jovem vê como uma imposição. Puxa vida, passo a vida todinha sendo mandado por meu pai, me obriga a ir à escola, me obriga a ir à catequese. E aí quando chega na fase adulta, a pessoa ela tem consciência de que ela precisa. Isso é que é importante. Ela percebe-se como necessitada da comunidade, necessitada da catequese, necessitada do sacramento. E ela volta. Não é? E é tão bonito isso, porque às vezes nós vemos pessoas até que chegaram na comunidade através do namorado, através da namorada, mas até outros mesmo que estão ainda solteiros, que chegam e dizem assim, poxa padre, eu não recebi o sacramento, né? E eu quero agora fazer esse caminho de retorno. Por outro lado, a gente vê que se diminuiu a natalidade. Então, as criancinhas na catequese diminuíram. E está havendo um grande retorno aí de jovens e adultos para a igreja. Eu acredito que seja por essa tomada de consciência da importância dos sacramentos para acompanhá-lo, né? O ser humano ele necessita de um referencial, e esse referencial religioso para eles é muito importante, né? Nós observamos, quando nós passamos por uma dificuldade, ou passamos por algum problema familiar, ou no ambiente de trabalho, nós imediatamente buscamos com quem vou conversar, a quem vou buscar, né? E é esse o referencial, é Deus, é a comunidade, né? Então, às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, eu perdi a fé, eu perdi a fé. Você perdeu a fé porque você se distanciou da comunidade. Na verdade, o que você deveria dizer é isso. Eu me distanciei da comunidade, perdi o ânimo de participar dos sacramentos, de participar da Eucaristia, de fazer as minhas orações. Então, quando ela recupera esse referencial que é a comunidade, a religiosidade, aí ela diz assim, poxa, encontrei a minha fé. Isso é muito interessante porque, de fato, no mundo plural que a gente vive hoje, não dá mais para a gente poder se contentar com os católicos do IBGE, do número, né? Isso. Então, assim, a gente precisa mesmo, foi batizado, mas precisa vivenciar a fé, né? Eu acho que essa retomada da catequese, né, desde o Vaticano II, é justamente nessa dinâmica, a gente poder perceber que é um processo, é ter esse referencial, é ter essa participação, porque sacramentos sem participação na vida da comunidade vira uma formalidade, não deveria ser isso, né? Isso, dá a impressão de que, sabe, aquele diplominha ou aquele certificado que você fez um cursinho online ou de qualquer maneira e disse, agora eu tenho aqui meu diplominha, né? Então, hoje, os adultos já percebem que o documento em si é o que menos importa. O que mais importa é ele ter aprendido, ter feito o processo formativo, né? E se você observa, os meios de comunicação têm contribuído muito para isso, né? Ajudado muito. Aí você tem as redes sociais, você tem como acessar, tem como pesquisar a nossa diocese, por exemplo. Já imaginou o quanto de material que é produzido para os nossos paroquianos, para o povo de Deus, né? Então não tem como se dizer, uma pessoa que pertence à Diocese de Santo André dizer assim, olha, eu não sabia, eu não tive acesso, é impossível, porque é tanto material que chega, tantas possibilidades, sem se falar das estruturas que oferecem as nossas paróquias hoje, né? Por exemplo, chega numa secretaria, você tem um diretório de sacramentos, está lá exposto, logo na entrada, perto da secretária, e qualquer um pode folhear, pode ter acesso, né? Interessante, quando o senhor falava, né, nós temos aqui o nosso Diretório dos Sacramentos, eu acho que em algum outro encontro do pastoreando a gente já até falou um pouquinho sobre ele, mas sempre fica esse convite, né, então é disponível para quem quiser, né, temos aqui no Centro Pastoral, e aí cada um dos 7 sacramentos tem as normativas do Código de Direito Canônico e também as orientações pastorais da própria diocese, as orientações que o bispo diocesano coloca para a sua diocese, né, então assim, é muito interessante, porque tem a fundamentação bíblica, tem a fundamentação do sacramento, a teológica, e as orientações práticas, né, e isso é muito interessante, então, e aqui nós temos as orientações do sacramento que estamos falando hoje, da Crisma, né? E isso é interessante da gente poder ter e observar, né? Porque existem as normativas, né? E as normativas não é para engessar, mas as normativas são importantes porque não é qualquer coisa que a gente está oferecendo, a igreja oferta esse sacramento, né? Então ela dispensa esse sacramento, né? E por isso, por ser uma coisa sagrada, a gente não faz de qualquer jeito, né? Isso é bom porque evita de um atendente de secretaria ou qualquer outro membro de pastoral dizer assim, isso pode, isso não pode, não é? Deixar disso. Eu sempre digo, quando uma pessoa chegar com dúvida, mostra para ela o material, conversa com ela e ainda, se restar alguma dúvida, pede para conversar com o padre. Porque
às vezes cada caso é um caso. Não é? É diferente, é distinto, cada pessoa passou por uma experiência diferente, então eu não gosto muito disso, isso pode, isso não pode. Então vamos ver o que é que diz o Diretório de Sacramentos. O Diretório de Sacramentos diz isto, isto, isto. Há possibilidade de alguma dispensa ou de alguma autorização que possa ser dada pelo bispo diocesano? Pode, maravilha, então vou buscar para te ajudar. Eu sempre digo lá na paróquia, na paróquia em que eu estiver, e acredito que em todas as nossas paróquias dioceses, só fica sem receber o sacramento se a pessoa realmente não buscar ou não quiser. Porque nós, padres, fazemos de tudo para que todos os fiéis, todos aqueles que se acheguem à igreja, tenham aí a preparação necessária para receber os sacramentos. Né? E se houver alguma dificuldade, vamos resolver a dificuldade, não vamos deixar para no diálogo tudo se resolve, né? É esse elemento do acolhimento, né? A única coisa difícil e ruim é isso, quando a pessoa chega e fala assim, não, eu quero, mas é do meu jeito. Não é do jeito que a pessoa quer. As normativas, elas existem, não é para engessar, a gente quer acolher e no diálogo, como o senhor está dizendo, né, a gente consegue resolver às vezes um problema, porque existem irregularidades, existem questões que surgem que a gente não tem uma resposta imediata, por isso os diretórios, né? Mas o acolhimento, ele é fundamental, e o diálogo, né? Quantos casos, eu não tenho isso, não sei se tenho, se não tenho, aí no diálogo a gente vai achando caminhos, né? Então o diálogo, ele é fundamental, e a acolhida, né, ela é fundamental, né, para esse processo todo. Quando nós nos deparamos com isso, nós queremos conversar com a pessoa. Eu sempre digo para a atendente de secretaria, olha, vier um caso assim diferente, pede para conversar comigo. Eu tenho os dias de atendimento e eu quero entender e quero ver como que posso ajudar aquela pessoa, né, a fazer parte da comunidade, a integrar-se na comunidade, mas ela compreender. Então, eu, graças a Deus, digo isso até com um certo orgulho, né, quando chegam as pessoas, por mais que elas cheguem aborrecidas, porque às vezes chegam até exaltadas, viu, Padre Everton, na secretária, porque isso não pode, eu escolhi um padrinho e não pode. E aí, quando eu converso com elas, eu explico, aí elas saem, poxa vida, padre, muito obrigado. Sim. Porque às vezes, e isso também é uma falha, muitos dos pais escolhem os padrinhos por afinidade. É meu melhor amigo, é minha melhor amiga, é um parente muito importante na família, tanto para o sacramento do batismo como o sacramento da crisma. Então, o que acontece? Às vezes, aquela pessoa que ele escolheu e que tem como referencial é o referencial da amizade, mas não um referencial de fé. Pode ser que ela tenha aí uma lacuna, né? Não tenha recebido, por exemplo, quer ser padrinho de crisma, mas não foi crismado. É muito comum isso acontecer, né? As pessoas querem. Isso. Eu sempre, às vezes, até digo assim, como é que você vai testemunhar algo, você vai estar do lado de uma pessoa dizendo que uma coisa é boa, quando você mesmo não tem esse elemento, exatamente, né? Então, o padrinho, a madrinha, é esse referencial para o seu afilhado, para a sua afilhada. Então, ele precisa estar numa ascendência, né? Ele precisa também ter aí um acesso direto, mas também o respeito de seu afilhado para advertir, para admoestar, né? De dizer assim, olha, meu filho, você foi crismado, você precisa participar da celebração da Santa Missa. A celebração da Santa Missa é preceito, não pode faltar. Guardar domingos e festas, não é? Tem que cumprir esse preceito. É o mínimo que uma pessoa que abraçou a fé teria que cumprir. Então o padrinho, olha, não tenho quem possa me levar, moro longe. Olha, eu vou lá e te busco de carro e nós vamos juntos, né? Quantos e quantos padrinhos já vi fazer isso, sabe? Aí, olha, você por aqui... você estava na missa pela manhã? Pois é, padre, eu vim pela manhã para participar. Como meu afilhado só pode participar na missa das 17 horas, eu fui, o busquei para participar com ele. Acho lindo isso, né? Porque a pessoa, ela participou da missa no horário que ela gosta, mas para ajudar ao seu afilhado, ela vai lá na casa dele, o busca e participa. É um compromisso mesmo, né? Um compromisso. Então, quando eu vejo um padrinho, uma madrinha agindo dessa forma, nossa, eu fico encantado, né? Porque a pessoa compreendeu verdadeiramente o significado de ser padrinho, de ser madrinha, Sim. né? Ainda mais nessa fase de padrinho e madrinha de crisma, né? Porque isso, a gente já está numa fase ali Sim. de adolescência, ou no caso até mesmo de adultos, né? Sim. Às vezes a pessoa poderia perguntar, mas o adulto precisa do padrinho, da madrinha? Porque às vezes tem aquela concepção de que é alguém que vai somente educar
quando é criança ou coisa do tipo. Mas não, ele é uma testemunha, por assim dizer, né? Uma testemunha mais profunda da vivência, da caminhada, né? Então, assim, todo mundo precisa de um acompanhamento, ninguém vive a fé sozinho, né? Então, o padrinho e a madrinha representa bem isso, esse acompanhamento mesmo do jovem ou do adulto na caminhada de fé, né? Para um processo de amadurecimento mesmo da fé, né? Eu já tive um caso na paróquia de um jovenzinho com seus 19 anos, e ele disse assim: padre, eu queria fazer a primeira Eucaristia, e eu queria também ser crismado. Vamos fazer todo o processo. Encaminhei para a catequese de adultos, fez todo o caminhar. E aí chegou uma hora que ele disse: padre, eu não tenho ninguém na minha família que seja católico. Ninguém. E não tenho no meu círculo de amigos pessoas assim que possam ser um referencial para mim. Como é que eu faço? Eu vou ficar sem padrinho? Eu vou ficar sem madrinha? Eu disse: jamais. Você quer um padrinho? Você quer uma madrinha? Sim. Disse: olha, você tem catequistas aqui, você tem as pessoas que você já está conhecendo na comunidade, e ainda, se não houver ninguém, o padre vai assumir, vai ser seu padrinho. E ele ficou super feliz. Ele disse: padre, então eu quero que o senhor seja o meu padrinho, né? Então, às vezes, quando aparece assim: é o afilhado do padre, é a afilhada do padre. É exatamente por isso. Porque se não tem alguém, ou se a própria pessoa disser assim: eu gostaria que fosse o senhor, está bem. Porque precisa observar isso, né? Não precisa ser um membro da família, mas tem que ser da família igreja que a gente vai formando. Igreja, e exatamente. Até a catequese vai dando isso mesmo, porque a gente pensar 1 ano, as crianças 2 anos, às vezes num processo catequético, não conseguiu conhecer e estabelecer vínculos com ninguém, esses vínculos eles vão surgindo naturalmente, né? Então essas referências na comunidade, se a gente parar para pensar, né, na nossa vida de fé, né, quantas referências da comunidade nós temos para todas as vocações na igreja, né? Então a gente vai se despertando na comunidade a partir dos exemplos que a gente vai tendo, né? Então, quantas vezes, né? Todos nós, acho que quem está em casa pode lembrar, né? A gente lembra da nossa comunidade, a gente já lembra daquele catequista, daquela pessoa, daquela senhora de idade que estava ali, daquele que rezava o terço, e que são referências para nós, né? Para nós. E o padrinho tem que ser uma referência desse tipo, né? O padrinho e a madrinha tem que ser uma referência assim. Ele precisa ser, né? Então, por exemplo, eu não consigo. Eu sempre chamo a atenção dos padrinhos e madrinhas. Eu digo: olha, vocês estão conscientes dessa responsabilidade? Vocês querem mesmo? Olha que depois, minha gente, não pode fugir dessa responsabilidade, não. Né? Então a gente tem que insistir, né? E eu acho assim belíssimo quando vejo que aquela família escolheu um padrinho, uma madrinha e que está presente na comunidade, que vai para a igreja, participa da igreja, né? Então, isso aí, eu acho que encanta qualquer um de nós padres, né? Porque quando a gente diz: poxa vida, entenderam realmente, entenderam o significado do sacramento, entenderam a missão que devem cumprir como padrinhos e madrinhas. Né? Interessante, puxando um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na fundamentação desse sacramento. A gente falou que ele é muito ligado à maturidade, né? Então, assim, é um processo de amadurecimento da fé, a fé vai se tornando madura e esse sacramento, ele marca essa etapa da vida, né? Então, é um sacramento que está muito ligado ao tema do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, onde ele se fundamenta? Qual que é o sentido um pouquinho desse sacramento? Beleza, no Antigo Testamento, o profeta Isaías já havia falado, né, que o Espírito Santo iria repousar sobre o Messias. E depois nós vamos até ver isso, que quando Jesus entra na sinagoga pela primeira vez, ele toma o livro do profeta Isaías, abre, desenrola o rolinho lá e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Então, olha como é bonito. Então, ele ali mostra a necessidade de o Espírito Santo confirmar aquilo que foi dito pelo profeta Isaías há quase 7 séculos atrás. Depois nós vamos observar isso quando Jesus está sendo batizado, também vem o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E é tanto que João diz: eu dou testemunho de que quando estava batizando, veio sobre ele o Espírito Santo, né? E depois nós vamos observar isso, né? Aí no nascimento das comunidades, o evento Pentecostes é a confirmação, né, do Espírito Santo para a missão. É interessante porque até quando a gente observa isso nos textos, vemos aí um discipulado que ainda está um pouco amedrontado, que está aí um pouco intimidado, mas aí depois que eles recebem o Espírito Santo, nossa, a gente observa nos textos isso e nos encanta,
eles perdem o medo, né? Falam com autoridade, vão para as praças e falam com autoridade, né? E começam a se reunir, a buscar estratégias para se reunir nas casas, e até mesmo quando observam que não se pode se reunir nas casas, porque os romanos estão ali perseguindo, eles arranjam outras estratégias, vão se reunir nas catacumbas, né? Descobrem que os romanos têm medo dos mortos, e por isso eles vão lá, se reúnem nas catacumbas, né? E continuam todo o processo catequético, né? Interessante, então o evento fundante, né, é um pouco o evento Pentecostes, né, e aí a gente percebe que alguns elementos desse sacramento, eles permanecem até hoje, porque se a gente ler nos Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber isso, né, os discípulos se tornam corajosos, e aí muitas vezes eles vão, e aparecem alguns trechos dos Atos, né, eles vão e aí falam assim, esse povo já tinha sido batizado, mas ainda não tinham imposto as mãos sobre eles, Isso. Aí o apóstolo vem, impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo, né? E aí ali está também o fundamento do que seria ainda hoje nesse sacramento, porque esse sacramento traz esse elemento também da imposição das mãos, né? Isso, o bispo, né, impõe as mãos sobre aqueles que serão crismados, né? E se tiver ali um padre com celebrante, o padre também impõe as mãos, né? É interessante porque esse impor as mãos, né? Até para nós como padres, quando alguém diz, padre, nos dê uma bênção, padre, abençoe esses objetos, e quando erguemos as mãos, as pessoas naquele momento elas silenciam, elas ficam preparadas para aquele momento, né? E aí você diz, poxa vida, essa pessoa está pronta para receber a bênção. No caso destes jovens, né, ou adultos, estão ali preparados para receber o Espírito Santo de Deus. A confirmação daquele batismo, outrora recebido, ou já recentemente, dependendo que seja um adulto, né, tem-se aí um momento que marca como um selo, né? Não é uma chancela física, mas é ali um carimbo invisível que põe caráter e que marca a pessoa, né? A gente chama o caráter indelével, né? Então, Indelével, esse é um sacramento que coloca uma marca, e por isso não se recebe mais de uma vez, né? Recebe-se mais uma vez recebido, para sempre, né? Sempre. Nem o pecado, nem as maldades do mundo arrancam esse selo, né? Isso, exatamente. Não tem como, né? A pessoa diz assim, eu quero ser descrismado. Não tem como, mas que depois ela acabe se afastando, mas ela recebeu esse sacramento, né? E ela se sente fortalecida, preparada para a missão. Por isso que é muito interessante quando termina essas turmas de crisma, eu até costumo fazer assim, deixo para entregar a lembrança e a certidão em um momento diferente. Aí eu chamo o grupo jovem, apresento o grupo jovem para eles, aí chamo os padrinhos, os pais, e aí a comunidade faz aquele convite de acolhimento, entrega para eles, mas diz, olha, isso aqui não é a conclusão de que você está pronto, foi carimbado para fugir da igreja, mas que senão você está pronto para abraçar uma missão. Olha, você pode auxiliar um catequista, né? Pode fazer acompanhamento, você pode ir para esta pastoral, você pode ir para esta, você pode ir para o grupo jovem e continuar a sua caminhada. Sim. Porque se o Espírito Santo vem, ele preenche com os seus dons, né? E todo dom tem que estar a serviço. Então é poder perceber isso, né? Já numa fase já um pouco mais adulto, porque ele já está numa adolescência, passando para a juventude, ele já tem que começar a assumir as responsabilidades na igreja, né? Então aquilo que no batismo a gente recebeu, de ser sal da terra e luz do mundo, agora recebendo a força do Espírito no sacramento da crisma, se potencializa, né? Sim. E aí precisa ser colocado em prática, né? Porque senão, se olharmos por outro lado, a gente diz, poxa, qual o sentido? O sentido é esse, de estar preparado para evangelizar. Né? Estou preparado para a missão. E se ainda me falta alguma coisa, ou me falta ainda um pouco mais de formação, é o momento agora de eu mesmo ir buscar. Vou buscar, vou participar de cursinhos, vou participar de palestras, vou fazer um acompanhamento com a direção espiritual, né? Mas eu quero. Né? E é muito, para nós é gratificante quando um jovem chega e diz isso para nós, padre, meu sonho é ser catequista. Nossa, O meu sonho é ir para o seminário, então eu vou te acompanhar. Isso é muito bonito, porque realmente é sinal de que o processo catequético, hoje o senhor dizia, né, é um processo mistagógico, então mesmo isso,
o sacramento, a recepção do sacramento não é a formatura, né? Então, assim, ter momentos pós, né, que é o processo mistagógico mesmo, né? O período da mistagogia, que é depois da recepção do sacramento, né? Isso. Esse acompanhamento, esse encaminhamento na comunidade, né? Então, isso é muito bom, porque de um tempo atrás, e ainda hoje, em alguns lugares, a gente percebe isso, né? A pessoa recebia o sacramento e desaparecia mesmo da igreja. E aí, assim, perde todo o sentido, né? Porque é justamente você estar mais pronto, mais preparado para caminhar e colocar os seus dons a serviço, né? Então o processo é outro, na verdade é a caminhada mesmo que a gente mais deseja nesse sentido. Né? É a caminhada, mas aí é uma caminhada que se inicia com seus próprios pés, mas sabendo que você foi preparado para isso. Foi preparado para isso. Acho que dentro disso a frase que o senhor citou de Jesus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. O próprio Messias, né? O Espírito vem para fortalecê-lo na caminhada, na missão, né? Isso. E aí a gente já sabe o que Jesus realizou e como ele andou pelo mundo fazendo o bem, né? Isso. Então, assim, a mesma ideia para nós também, né? O dia que o bispo vem, põe as mãos, nos unge, o Espírito também está sobre nós para que a gente possa continuar a obra de Jesus, né? Através agora da nossa adesão, do nosso sim, das nossas fragilidades humanas, mas que são colocadas a serviço da evangelização. Né? E é um sacramento que ele é composto de matéria e forma, né? Então, o bispo vem, unge na fronte, mas depois também tem a oração com a imposição das mãos, né? Então, isso mostra de uma forma muito bonita, porque é o Espírito Santo que vem sobre a pessoa, né, pela imposição das mãos, mas também toca o ponto da inteligência do ser humano, né? Toca a centralidade das suas capacidades para agora você ir ao encontro do outro, que está distante, que necessita ser evangelizado, né? Eu acho isso muito bonito, é poético também, né? Mas é muito bonito saber isso. Eu fui ungido, né? Não fui à distância. O bispo chegou e lá me ungiu na fronte, nas minhas capacidades, para que eu possa ali cada vez mais desenvolver tudo aquilo que eu aprendi, a sabedoria que me foi concedida, né, também pelo Espírito Santo, e o bispo também pôs as mãos, né? Acho que a partir disso também é interessante perceber que o sacramento tem dois nomes, né? A gente falou bastante aqui, né? Confirmação, porque essa ligação é um sacramento extremamente ligado ao sacramento do batismo, né? Então um está vinculado ao outro, né? Então a gente batiza e já espera esse momento onde o Espírito Santo vem com toda a sua força para confirmar isso, né? Então o nome confirmação está correto, mas também a gente chama muito de crisma, né? Então assim, e aí tem uma diferençazinha, porque aí tá ligado a esse tema da unção que a gente acabou de colocar, né? Então e aí tem a crisma, que é o sacramento, e tem o crisma, que é o óleo, né? Que é o óleo. O óleo com o qual vai ser ungido, né? Isso. O óleo que é consagrado na missa dos Santos Óleos, na quinta-feira santa, né? Então, é chamada a missa crismal, né? Que todos nós padres participamos. Ali nós renovamos as nossas promessas sacerdotais e é nesse dia também que são aí consagrados os óleos, né? O óleo do batismo, o óleo do crisma e também da unção dos enfermos. E é este óleo que marca ali, ele não foi comprado, trazido de qualquer forma, ele foi consagrado naquele dia daquela missa crismal, onde estava ali os padres na unidade com o seu bispo, né, celebrando. Então marca um momento muito importante, né? E o crisma é interessante porque ele é produzido ali na hora, né? Então não sei se você que está em casa já participou de uma missa ou já assistiu em algum lugar isso, né? Então o bispo coloca o perfume, né? Então o óleo do crisma ele é muito perfumado, né? Coloca o perfume e sopra, né? É esse elemento mesmo do Espírito Santo que está muito vinculado a tudo que vai ser utilizado o crisma, né? Isso. Então o crisma é utilizado nesse dia, na nossa fronte, já desde o nosso batismo, a gente recebe esse sacramento, né, como um prenúncio, por assim dizer, do sacramento que vai vir mais para frente, né? Isso. Então a gente recebe no batismo, mas depois na crisma, na confirmação, esse é a matéria do sacramento, é esse óleo, né, que a gente vai usar, mas o senhor dizia dos padres, né, nós recebemos também, nós padres, esse óleo nas mãos, né? Justamente para poder impor, para abençoar, para consagrar. Né? Exatamente, né? E esse óleo, esse bálsamo que é posto, né, nesse óleo, eu não sei se você lembra, mas na minha ordenação, nossa, eu quase não queria lavar as mãos e ficou o perfume é muito... O perfume, né?
Então, é para dizer acima de tudo, essa questão do bálsamo também é muito bonita, né? Porque eu já escutei pessoas dizerem isso, nossa, padre, o óleo que o bispo passou na minha cabeça, olha, ficou um perfume, um cheiro, e até mesmo depois de ter saído, eu memorizei, né, aquela fragrância, né? Aí eu falei, gosto de dizer também, é o bom perfume, né, que vai exalando, perfume, né? Exatamente, né? Então, quer dizer, é um sacramento que é belíssimo e é a confirmação, sabe, dessa carreira da vida, desse currículo vitae que nós fizemos, né? É por isso que é muito comum, sobretudo para os nossos jovens, depois que eles recebem a unção, e ficam emocionados. Né? Aí muitos começam ali a chorar, ficam emocionados. Alguns não lembram, né? Sabem a data do batismo porque os pais falaram, os padrinhos falaram, né? Mas é interessante, né? Como isso vem à memória. Um jovem um dia falou para mim, padre, eu fui batizado quando muito criança, acho que tinha uns 3 meses. Mas me veio assim, sabe, com aquele perfume, me veio uma lembrança, quase como se eu lembrasse o dia do meu batismo, né? Porque está vinculado, né? Está totalmente vinculado. Né? É como se fosse assim, resgatar o batismo que você recebeu e agora é confirmado. Dizer assim, tá vendo? Você entrou na comunidade com o sacramento do batismo e agora você está sendo confirmado. Você não apenas entrou e esteve lá, mas você entrou, você conheceu a comunidade, você participou da comunidade e agora você já está pronto para evangelizar e trazer as pessoas. Trazendo uma ideia que a gente já falou, já quase no finalzinho do nosso encontro, né? Mas a gente comentava desse vínculo com o bispo, o vínculo apostólico que está ali nos Atos dos Apóstolos. Então nós somos uma igreja apostólica, né? E também é o vínculo de todo fiel com o bispo. A gente citou muitas vezes aqui, né? O bispo impõe as mãos, o bispo unge, porque é um sacramento que está ligado à figura do bispo, né? Sim. Ele é o ministro próprio para o sacramento da crisma, né? Mas e quando ele não pode fazer o sacramento? Quando ele tem a agenda é grande, não consegue fazer, qualquer padre pode fazer? Como que funciona isso? O bispo pode delegar um padre, né, para conceder esse sacramento, né? Então, é claro que o bispo já tem, sobretudo aqui na Diocese de Santo André, já tem alguns padres que foram aí já escolhidos para assumirem de acordo com as datas do nosso calendário para conceder o sacramento para os jovens. De fato, o bispo, imagina, não teria como passar pelas 106 paróquias, né? Exatamente. Mas ele não perde esta força, não é? Ele não perde, ele não perde nenhum significado, né? Porque o padre está ali, né? Foi designado pelo bispo para aquela missão, né? Então, o padre que foi designado, né? E também ainda tem outra coisa, se for em uma situação de morte, né, em perigo de morte, o sacerdote, ele pode conceder. Ele pode conceder. Então você veja que tem aí uma autorização prévia. Não é? É para marcar como é importante esse sacramento na vida de uma pessoa. Né? Porque alguém poderia até dizer assim, não, se não tiver como, porque não tem como chamar o bispo na última hora, não tem como delegar, deixa-se para lá. Não. Em perigo, o padre pode. Não podemos ficar sem esse sacramento, né? O cristão só é completo quando ele está com os 3 sacramentos de iniciação, né? Isso. Então, porque ele está preparado realmente para a missão. Né? Acho que isso que o senhor dizia assim, o Dom Pedro, nosso bispo, ele procura muito estar, né? Então, assim, a maioria das crismas é ele, né? E assim, ele delega alguns, então, às vezes, em alguns lugares eu vou como vigário episcopal, né? Então, uma das atribuições, quando ele não pode mesmo, ou quando bate data, né? Isso. Aí ele passa com antecedência, a gente vai. Mas essa delegação mesmo, então a gente até lê, né? Ele delegou, então ele mandou ali, porque é um vínculo com o bispo, que é um vínculo apostólico, né? Então todo fiel ter esse contato com o bispo, esse que o senhor dizia, né? De tocar a fronte, ungir, né? Então assim, o bispo, o apóstolo, né? Estando ali, confirmando a fé dos fiéis, né? Então isso é muito forte, é poético, é bonito, né? E que realmente isso marca a nossa vida para sempre, né? Então não sei, o senhor foi crismado por algum bispo? Lembra quem foi? Eu fui crismado no Rio de Janeiro, né? Eu sou paraibano. Fui batizado na Catedral,
de Nossa Senhora da Luz, na cidade de Guarabira, e me lembro que eu fui batizado no dia 23 de dezembro de 1978. Claro, eu olhei a minha certidão. É porque havia aí uma tradição da minha família que se algum filho nascesse depois da festa de São João Batista, era batizado no Natal. Se nascesse depois do Natal, era batizado na festa de São João Batista. Era uma tradição da minha família, pela catequese que tiveram, né? E acho isso muito bonito, porque a gente, pela lógica, mais ou menos sabe a data. Então, quando eu fui para o seminário, então eu recebi o sacramento da confirmação no Rio de Janeiro. E tinha sido exatamente um monsenhor que tinha sido designado pelo cardeal do Rio de Janeiro, que ele então deu Eugênio Salles, né? Que interessante. Eu também não fui crismado pelo bispo, né? Na época era Dom Décio, e aí ele delegou o padre José Ailton, muitos devem conhecer, lembrar, ele hoje é padre emérito da nossa diocese, né? Então foi ele que me crismou também ali por delegação do bispo, né? Mas eu acho, nesse sentido, assim, o convite que eu faço agora a cada um de vocês, já no finalzinho desse nosso encontro, né? Se você, por um acaso, não foi crismado, às vezes a gente tem agente pastoral que às vezes não foi crismado, né? E fala, mas é que já passou a fase, porque quando eu fui jovem, meus pais me incentivaram, hoje eu participo da comunidade e às vezes tem essa lacuna, né? Sim. Não deixa essa lacuna, né? Não deixa essa falta, né? Porque o sacramento, ele é muito importante, né? Então, acho que essa nossa conversa é para motivar um pouquinho isso, né? Que as pessoas procurem. Nunca é tarde para buscar, né? Acho que o senhor dizia, até no momento de que a pessoa está morrendo, fala, mas para que o sacramento? Justamente para potencializar mesmo a vida da pessoa. Então, assim, num perigo de morte, a pessoa receber o sacramento, não ficar sem. Né? Nenhum cristão católico deve estar sem os sacramentos de iniciação. Eu acho que essa fala exatamente justifica e fundamenta a importância do sacramento, né? Poxa, em perigo de morte, o sacerdote que ali estiver pode conceder. Né? Que bom. Então a gente agradece, que bom, é tão gostoso falar sobre os sacramentos, né? Sim. Espero que tenha sido algo útil assim para nossas comunidades, então para ajudar aí os nossos catequistas, ajudar cada um a procurar e a viver esse sacramento da crisma, esse sacramento da confirmação, né? Então no momento final eu convido agora o Padre Márcio a gente poder conversar um pouquinho com o nosso povo, fazer uma oração pelos nossos crismandos, tem muitos aí que estão se preparando, mas também por aqueles que já crismaram, né? Então fazer uma oração e depois nos dar a bênção final desse nosso encontro. Um conselho antes, procura saber com teus pais, se ainda estão vivos, com teus padrinhos, ou até mesmo através de documentação, se você foi crismado, foi crismada. Se não foi crismado ou crismada, procura a secretaria paroquial lá da sua paróquia. Busca lá para saber quando tem as inscrições para catequese de adultos, né? Marca para conversar com o padre, porque tenho certeza que nenhum padre vai deixar você sem receber o sacramento. Ele vai te ajudar a fazer esse caminho, ou completar, não é esse ciclo, né? Então é muito importante. Então fica o nosso... primeiro aí o nosso apelo a você, não fique sem o sacramento, não fique, né? Assim como não deve ficar sem o sacramento da Eucaristia nas missas dominicais, também veja se você necessita do sacramento da crisma e busque enquanto antes, né, para a sua vida. Bem, então eu convido agora o senhor a dar uma bênção para nós, para a gente concluir esse nosso momento. Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus todo misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Agradeço a sua companhia, espero você a semana que vem para mais um episódio do nosso Pastoreando.